Seja bem-vindo ao canal Aprenda Data Science. Pessoal, hoje nós vamos maratonar sobre o mundo do SQL. Às vezes a gente pode pensar que o SQL não é importante para análise de dados. E a gente pensa que um dashboard dinâmico, bonito, atraente, com cores, com filtros, com gráficos, seja suficiente. Ou até mesmo achar que o Power BI, que ali é uma ferramenta que cria dashboards, vai ser suficiente para que você faça suas análises de dados de uma forma que entregue valor para a empresa em que você trabalha. O fato é, pessoal, é que o SQL é tão importante quanto qualquer outra linguagem, por exemplo, como Python, como R, ou qualquer outra ferramenta que você possa imaginar. Por quê? Porque como o SQL é efetivo, de modo que você venha dominar esta linguagem, você extrai de uma forma mais assertiva os dados que você precisa e pode até inicializar ali um processo de ETL, ou seja, um processo de tratamento desses dados. Então, eu trouxe para o nosso canal, nesse processo de aprendizagem de análise de dados, o SQL, inclusive, é uma das dicas, né, que o pessoal que tem mais experiência de mercado, que está no mercado já faz um tempo, que trabalha diretamente com análise de dados, sempre dá para a gente. É algo que eu vi sempre na faculdade, né, na pós-graduação que eu fiz. Um bom analista de dados, um excelente analista de dados, precisa dominar SQL. E o SQL, pessoal, ele tem os seus fundamentos. E quais são os fundamentos do SQL? As formas normais, basicamente, né? Ou seja, se a gente está falando de bancos relacionais, por exemplo, existem umas regrinhas que para você montar o seu banco de dados, seu database. Que é a primeira forma normal, onde, por exemplo, a primeira forma normal, você possui uma chave primária, certo? Ele não permite com que tenha valores multivalorados dentro de uma célula. Então, o cliente 1, por exemplo, de ID 1, ele não pode ter dois números de telefone dentro daquela célula que corresponde, que depende daquela chave primária 1. Tá? Então, a primeira forma normal, você não pode ter valores multivalorados, por exemplo. Você tem que ter valores únicos, onde, de uma forma mais técnica, ele chama de valores atômicos, beleza? Já na segunda forma normal, muda-se algumas coisas. O que? Muda-se a. Você pode ter, por exemplo, cliente e produto. Então você tem uma tabela cliente com o ID do cliente e você tem a tabela produto com o ID do produto. E depois você cria uma outra tabela. Por quê? Porque como ela se relaciona, o cliente e produto, essa terceira tabela que pode armazenar a quantidade de produto vendido, por exemplo, ela depende das duas chaves primárias. A chave primária do cliente e a chave primária do produto. Entendeu? Então há uma dependência necessariamente das chaves primárias das duas tabelas anteriores na construção de uma terceira tabela, onde vai ser informada ali, por exemplo, a quantidade de produtos comprados por aquele cliente ou naquela transação, vamos dizer assim, tá? E na terceira forma normal, qual a diferença? Pessoal, na terceira forma normal, a diferença é que não dependa necessariamente de todas as tabelas as chaves. Por exemplo, você pode ter a chave primária da tabela cliente, a chave primária da tabela produto, a quantidade do produto comprado, que aí você pode ter aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo para ficar mais fácil.
a quantidade, que aí seria a terceira tabela, mas você pode inserir aí uma outra coluna, por exemplo, na tabela cliente, a tabela cidade, onde faz uma referência de uma terceira tabela que seria a cidade. Entendeu? Então, ela já é uma forma mais abrangente no modelo relacional. E, a princípio, você tem mais outras formas, eu acho que tem até a quinta forma normal, que não é tão usada. Se você dominar primeira forma normal, que também não é muito utilizada, apenas como exemplos básicos, segunda e principalmente a terceira forma normal, você vai conseguir entender ou até mesmo estruturar o seu banco de dados de uma forma que não tenha problemas aí na construção do seu banco, beleza? A partir de agora, pessoal, trazendo essas informações, a gente vai criar um database. Vamos fazer alguns comandos como select, insert, delete, fazer algumas manipulações de dados para que você possa acompanhar como que é fácil, né, em um primeiro momento ali, fazer essa manipulação de dados. Né? Vamos criar aqui um banco de dados simples, vamos criar um relacionamento das tabelas também, e você vai poder ir acompanhando aqui. Provavelmente, muitos que estão vendo esse vídeo, por exemplo, já sabem disso. Então você pode pular o vídeo, pode ir para outro vídeo, mas para aquelas pessoas que estão iniciando os seus estudos, é importante partirmos desse princípio, desses fundamentos do SQL. Olá pessoal, agora então nós vamos para a parte mais prática, ok? O que a gente precisa fazer? Ó, em um primeiro momento a gente precisa utilizar uma ferramenta. A ferramenta que eu estou utilizando é essa aqui, ó, da Microsoft SQL Server Management Studio. É muito popular, você consegue baixar na internet, tem muito conteúdo de apoio para você instalar na sua máquina. É interessante você dar uma pesquisa antes de ir lá direto e fazer o download. Eu vou disponibilizar também aqui na descrição do vídeo um manualzinho de como que você deve fazer para instalar corretamente na sua máquina. Em um primeiro momento, o que nós precisamos fazer? Precisamos criar um banco de dados. Né? E para criar um banco de dados, a gente precisa usar o comando create database, base dados. Ok? Aqui a gente consegue validar se tem algum erro no nosso código. Executando. Ok. Podemos atualizar aqui para ver se ele criou. Comando concluído com êxito. Deixa eu ver se aparece aqui. Apareceu. Mas ele deveria aparecer aqui. Tá? Por quê? Porque a gente também pode utilizar aqui o use data base de dados. Ó. Se tivesse algum outro carinha aqui, por exemplo, matriz, a gente pode rodar esse comando aqui e ele utilizar. Vamos ver se já aparece aqui. Aqui, ó. No banco de dados, sistemas. Ele tinha que aparecer aqui, mas não tem problema. Ver se está aqui na 1. Vamos rodar assim, ó, atualizar. Bancos de dados. Aqui, apareceu, ok? Vamos lá. E agora podemos criar uma tabela. Como que eu crio uma tabela? Create table empresa. Entre vírgula. Podemos pôr aqui empresa, ID, int. Pessoal, aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer assim, ó, usar o identity, onde o primeiro valor é 1, e aí ele vai inserindo o próximo, mas o primeiro valor sempre vai ser 1.
primary, maiúsculo para ficar melhor. Aqui. E aí agora o nome da empresa. Nome, nome empresa. E o nome da empresa a gente pode usar o Varchar. Varchar 150 not null para que esse campo seja obrigatório. Vamos ver se tem algum erro. Não tem nenhum erro. Se a gente executar, nós encontramos aqui, vamos ver se aparece aqui, ó, tabelas. Aqui, ó, empresa. Perfeito? A gente pode fazer a mesma coisa para funcionários, para produtos. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo. Cliente, por exemplo. Empresa, vamos usar cliente. Cliente, create table cliente. Ok? Aí a gente vai aqui. Ops. Cliente ID. O ID do cliente também é o int. Vamos fazer assim, ó, identity, que eu acho também que vai funcionar. Identity primary key. Nome do cliente. E também pode ser varchar. Varchar de 150. Que é interessante a gente colocar not null para que seja obrigatório a pessoa colocar a informação. Vírgula. E-mail do cliente. E-mail cliente. Que também pode ser um varchar de 100. Not null. Ou melhor, aqui a gente pode colocar, pessoal, único not null, ou seja, é um valor único e não pode ser nulo. Único. Lembra daquele conceito de valor que não pode ser multivalorado? Tem que ser único. Então, único not null. Porque às vezes a pessoa pode, por exemplo, inserir dois e-mails, dois telefones. Se aqui fosse telefone, também seria interessante a gente colocar único. Empresa ID. Por que a empresa ID? Porque ele referencia a empresa. Aqui no caso já é uma chave estrangeira para a empresa. Ou seja, eu tenho um cliente que ele pertence àquela empresa X, por exemplo, empresa 1 e não a empresa 2. Empresa ID int. Aí a gente pode pôr orange key empresa ID reference empresa ID. Ou seja, aqui ele está fazendo uma referência da coluna empresa ID com a tabela empresa. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Agora sim. Vamos ver.
Ok, executando. Vamos dar uma atualizada aqui. Banco de dados, base de dados, tabela. Tabela cliente, tabela empresa. Eu acho que aqui, diagramas, vamos ver se ele mostra. Se eu visualizo aqui, aqui é tabelas, né? Então veja pessoal, aqui você consegue criar um diagrama para você entender como que está estruturado o seu banco de dados. Veja que aqui, por exemplo, às vezes a gente se perde um pouquinho ali na sintaxe, às vezes tem um errinho, é super normal, tá? Essa vida perfeita, onde a pessoa não erra, onde você às vezes fica com dificuldade de ver um errinho, alguma coisa, isso não existe, tá? As pessoas mais experientes, elas também consultam, elas pesquisam, elas tiram dúvidas, ela tem um material de consulta, seja na internet, seja nas anotações dela, seja onde for. Veja que aqui era só a questão da inversão, né, do N com G e estava dando erro, e no fim tava correto aqui a minha estrutura do cliente. Só recapitulando, por exemplo, para o vídeo não ficar muito grande, aqui nós criamos uma base de dados, usamos criamos a tabela empresa com uma chave primária, falando que o primeiro registro da empresa ia ser com o número 1, a primeira empresa cadastrada ia ser com o número 1, e as demais empresas seguiriam a sequência crescente. E aqui um cliente, onde nós não identificamos que o primeiro cliente seria o número 1, mas teoricamente seria assim, porque ele incrementa automaticamente de 1 para frente. E, e relacionamos essa tabela cliente com a tabela empresa. Veja que, por exemplo, nesse caso aqui, a gente já utilizou a segunda forma normal, né? Uma segunda forma normal. Por que a segunda forma normal? Primeiro, porque nós temos duas tabelas. Existe a tabela empresa e a tabela cliente. A tabela empresa existe o ID da empresa e a tabela cliente é o ID do cliente. E elas estão se relacionando com chaves primárias e estrangeiras, a empresa e cliente. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, uma consulta onde ele me informa toda a empresa 1 e os seus respectivos clientes, certo? Então aqui a gente consegue encontrar já, por exemplo, a terceira forma normal. Nós poderíamos criar, desculpa, a segunda forma normal. E por que também é a segunda forma normal? Porque ele é um valor que não é multivalorado. Por exemplo, e-mail, por exemplo, é um valor único, né? Então você já vê que a gente tem aqui alguns cuidados que exige, por exemplo, na segunda forma normal. A gente poderia, por exemplo, utilizar aqui a tabela cidade. Por quê? Porque a empresa está numa cidade e o cliente também está em uma cidade. Se a gente colocasse, por exemplo, uma coluna aqui na empresa de cidade e uma coluna no cliente cidade, não seria interessante, né? Porque a gente teria uma coluna em duplicidade em tabelas diferentes, no caso, né? Em duplicidade no banco, né? Porque a empresa teria o coluna cidade e cliente também teria coluna cidade. Então não tem necessidade. O que a gente faz nesses casos? Aí já está numa forma mais elevada, que seria a terceira forma normal. A gente cria uma tabela cidade com a ID da cidade.
E quando você cria aqui cidade dentro da empresa, aqui ó, nós buscamos, ao invés de criar aqui uma coluna cidade, a gente busca cidade ID. Por quê? Porque a gente referencia apenas a coluna cidade e não cria uma coluna cidade, entendeu? A gente referencia a tabela, desculpa, e referencia a tabela aqui em uma coluna, como cidade ID. Porque se a cidade ela tem um ID, a gente faz exatamente como fizemos aqui no cliente. Ok, pessoal. Então, eu acredito que nesse princípio a gente conseguiu já dar os primeiros passos dentro da linguagem SQL. Tem muita coisa ainda que vai vir pela frente. Isso aqui é só apenas uma introdução daquilo que o SQL é. É, Então, nos acompanhe, acompanhe os nossos vídeos, nosso material. Não deixe de fazer exercícios, de fazer sua pesquisa. Deixa o seu like, compartilha, comenta, tira suas dúvidas com a gente aqui no canal. E tenho certeza que a gente vai criar aqui uma comunidade muito forte. Beleza? E até a próxima.